A dor do coração partido, parte 2. O primeiro vídeo eu falei mais sobre a neurociência, enfatizei bem o porquê dói. Então, meio que pra resumir, praticamente, a dor do coração partido é biológica, ela é estrutural, ela é antiga, ou seja, ela é primitiva, na verdade. Perder um vínculo podia significar a morte real, gente. Então, o nosso corpo ainda responde, principalmente o sistema límbico. Então, perder alguém, perder um afeto, perder um romance, perder uma pessoa que tá ali no seu... sendo uma regulação emocional, servindo de espelho, servindo de apoio, é muito difícil. Então, na primeira parte, eu enfatizei que essa sociedade que a gente vive, que fala supera rápido, vai pra balada, ignora, não é verdadeiro. A gente deixa de sofrer sofrendo, né? Então, a dor, ela é necessária, o luto é necessário para reorganização. Então, a parte 2 eu vou dar falar algo mais feliz, que acho que a primeira parte foi tipo sofra, né? Mas a segunda parte eu acho que eu vou enfatizar na transformação, o pós, o que vem depois, né? Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre remapear o seu cérebro, porque o seu cérebro gera conexões específicas vinculado com aquela pessoa que está integrada na sua vida, na sua rotina. É algo muito simbólico, então é rompido, né? Esse rompimento, ele precisa levar um tempo para processamento, ou seja, o luto, né? É um luto consciente. O que eu posso te sugerir? Escuta uma Taylor Swift. Tô brincando. Escuta um sertanejo, escuta uma música, vai chorar. Então, o processo de chorar, ele é muito criticado, é muito tipo, é coisa de fraco. A gente cresceu com essa ideia, né, que ser forte é ser inabalável, ou seja, não sentir nada. Mas ser forte é saber como sentir, é criar um espaço seguro pra você sentir. Porque, como eu já falei em um outro vídeo, né, como Shakespeare disse, dê palavras à sua dor, porque a dor que não é sentida, verbalizada, ela sussurra o coração partido até que ele se quebra. Ou seja, se você não tá dando nome, não, eu tô mal, eu tô triste, tá foda. É complicado porque você não tá dando espaço para aquela dor existir. Entrar em contato com a dor é super importante. Isso vai significar revisitar as memórias e dar um outro significado para as coisas, entende? É praticamente como se você tá reiniciando um sistema, mas ele precisa de dados novos. Então, o luto é você mastigar, é você digerir aquele processo, sabe? Não é você como é que fala isso? Amortecer. Como que fala quando algo tá, sabe, insensível, não sente nada. Não é você ficar assim, né? É ao contrário, é você sentir. Então, a resiliência, ela só emerge quando o luto é metabolizado. Ok, você sentiu, sofreu, chorou. Tem até que tomar uma água de coco pra recuperar os eletrolites, né? Tem uma amiga que, depois de um término de namoro, ela chorou tanto que ela perdeu o eletrolite. Tipo assim, ela se desidratou. Mas eu lembro que depois de uns tempos, ela deu aquele salto quântico, sabe? O pós-término. Você já viu isso? É um fenômeno que acontece. Eu já vi muito isso. Principalmente em mulheres, porque, como eu falei no primeiro vídeo, as mulheres tendem a ser mais impactadas porque elas se permitem sentir mais, porque essa é a estrutura que a gente vive, né? Como as mulheres sentem mais, o que eu percebo olhando assim de fora é que elas dão um glow up, passam, sei lá, um mês, elas estão parecendo uma fada, tipo um cabelo, um sorriso, porque elas saem, né? É a Fênix que se derramou, se destruiu e voltou. Mas tem um aspecto que eu acho super legal, que ajuda muito, que é o seguinte, é só amando que a gente supera o amor, porque amar é muito bom. Eu acho que amar, o vínculo emocional, eu tô preparando um vídeo que eu quero falar sobre a teoria do apego, porque, cara, ter apego, a gente acha que é fraqueza, mas é muito interessante, porque, na verdade, ter apego é o nosso meio de sobreviver, porque é através dos vínculos que um bebê, por exemplo, a gente passa muito tempo da nossa vida, a infância, super vulnerável, a gente precisa de um mirror, né? A gente precisa de um reflexo pra gente se reconhecer como ser humano. Então é muito interessante entender que o apego é extremamente necessário. Eu vou estar falando um vídeo sobre isso. Então amar é necessário. Ter um vínculo emocional, romântico é muito bom, libera muitos hormônios positivos. Então você perde aquilo, você sente falta, o seu corpo sente falta, mas o que é legal é que o amor não desaparece. Ele perde o objeto, o ponto de contato. A energia do amor é uma energia criativa, expansiva, viva. Se ela é reprimida,
ela vira muito sofrimento. Eu acho que o legal é você redirecionar. O que eu acho que ajuda? Arte, novas amizades, escrita, espiritualidade, hobbies. Eu vejo pessoas que às vezes elas terminam um namoro, elas vão correr uma maratona, sei lá, adotam um gato. É muito interessante você entender que você sente aquele sentimento e o amor precisa ser redirecionado, né? Tem uma cena de Fleabag, eu amo essa série. A protagonista perde a mãe dela e ela fala pra melhor amiga: eu não sei o que eu faço com tanto amor. Eu amava tanto a minha mãe, eu não sei onde eu coloco esse amor. E aí a amiga dela fala: dá pra mim. Como uma piada. É engraçado porque, na verdade, ela não tá errada, né? A mãe não tá ali fisicamente mais. Então ela precisa redirecionar. Ela começa a amar e redirecionar aquele sentimento, aquele afeto pra uma outra pessoa. Isso é uma forma de ajuda, porque você tá lidando com o sentimento que você carrega. Não que seja fácil redirecionar esse amor, mas é uma forma, porque o amor jamais acaba. Particularmente acho que todos os começos são um fim, todo fim é um começo. Assim como no nascimento tem a ruptura, como eu falei no primeiro vídeo, o nascimento é uma morte, porque você tá saindo de uma experiência uterina e indo pra vida real, ou seja, você morreu como um feto, nasceu como um ser humano. A partir daí nasce o seu ego, sua individualização. É uma morte e é um renascimento. Assim eu penso que os fins e os términos de relacionamento, eles também são o começo de algo. Por quê? Eu penso o seguinte: depois que você termina um relacionamento, aquela pessoa que você era antes daquela relação nunca mais vai existir. E aí é que entra a palavra-chave pra mim, que é a palavra reinventar. Tornar-se algo que você nunca foi. E eu acho que a reinvenção é a palavra-chave aqui. Porque quando você sai de algo que era tão forte na sua vida, que criava uma estrutura na sua vida, você é obrigado a criar novas estruturas, você é obrigado a ser uma pessoa nova. Pra mim, o meu maior exemplo que eu tenho é o da minha mãe. A minha mãe foi casada com meu pai há 21 anos, desde a adolescência dela. Quando a minha mãe se separou do meu pai, ela chegou pra mim e falou uma coisa que eu nunca me esqueci, me marcou. Ela falou: filha, eu não sei quem eu sou. Falei: como assim, mãe? Ela: não, eu não sei o que eu gosto, eu não sei aonde eu gosto de ir, eu não sei o meu estilo de vestir, eu não sei se eu gosto de filme, eu não sei os meus lazeres, eu não sei os meus gostos pessoais, eu não sei meus pensamentos. Eu falei: cara, como assim? Por quê? A minha mãe veio de uma época em que era muito comum a mulher viver para o homem, né? Tipo, ser esposa de alguém, ser mulher de alguém era o core, né? Era a base da existência dela. Era tipo, o maior sentido da vida dela era ser esposa do meu pai, porque ela circulou a vida dela em torno da existência dele. Então ser esposa era um título que era uma identidade, né? Era muito assim quem ela era, a esposa do meu pai. Então muitas coisas que ela vestia era pra agradar ele, os lugares que ela ia era por causa dele, os hobbies, lazeres, era tudo com ele. Então quando ela se separou com ele, foi tipo assim, o mundo dela acabou, porque tudo que ela sabia e que ela conhecia era junto com ele desde muito nova. E aí foi interessante porque minha mãe é double sagitariana. Ela se reinventou de uma forma que ela até fez uma tatuagem: 42 eu sou. Apesar de que ela tinha 43 anos, que minha mãe tem TDAH, ela esquece as coisas. Mas porque o quê? Ela meio que sentiu que ela era outra pessoa. Ela renasceu das cinzas. Ela se transformou tanto, e principalmente porque o divórcio na cabeça dela era uma coisa tão errada, era pecado, era fracasso. E ela quebrou esse paradigma. Ela viu que o divórcio, na verdade, não era um erro, era uma solução e não um erro. E quando ela entendeu isso, ela quebrou esse paradigma. É aquela coisa, né? Quando você quebra um paradigma, a tendência é de você quebrar outros. Eu vejo isso como um grande exemplo de transformação e de reinvenção. E pra finalizar, eu vou trazer um assunto aqui que eu acho meio abstrato de falar, mas assim, enquanto eu preparava esse vídeo, eu tirei um oráculo e saiu: We are one, nós somos um. E esse conhecimento, eu acredito muito nisso, né? É um pouco complexo pra gente conceber, porque a gente vive o nosso eu individual todos os dias e a gente vê o outro como o outro e a gente como a gente, e existe uma separação. Mas, no final das contas, todos nós somos parte de... Meio chato falar isso, mas todos nós somos parte de uma mesma coisa, né? De uma única consciência, a unidade. É como o pé, a mão, o braço, que tudo faz parte do corpo. O planeta Terra é um corpo, faz parte de um sistema que faz parte de outro sistema. A gente vive como coletivo, a gente vive como espécie, a gente vive como unidade. Mas a nossa individualidade não nos permite ver isso. E quando a gente termina um relacionamento ou termina amizades também, pode ser, era útil naquele momento. Naquele momento, aquela pessoa servia para sua ressonância. Fazia sentido porque ela
estava em harmonia, em sintonia com a sua própria consciência. Porque se você parar pra pensar, depois que acontece o rompimento, às vezes eu olho pra trás, pra amizades ou pra grupos que eu já vivi, e eu penso, cara, não faz sentido pra mim. Essas pessoas não tem nada a ver comigo. Mas elas tinham a ver naquele momento, ou seja, tinha uma ressonância, tinha uma harmonia e tinha uma sintonia. Então eu acho que os relacionamentos, eles existem, na maioria das vezes pelo menos, a partir dessa ressonância e dessa harmonia e sintonia. A partir do momento que você se transforma, a sua consciência muda, talvez aquela pessoa ou aquelas pessoas não vão caber mais na sua vida. Simplesmente não vai ter mais sentido, porque não vai ter ressonância. E aí elas vão embora, e aí vai acabar, e eventualmente, muito provavelmente, novas pessoas e novos ciclos vão começar que fazem mais sentido para a sua consciência e sua ressonância, né, sua frequência, enfim. Então eu acho interessante a gente entender e respeitar essa lei da harmonia e da ressonância, porque daí a gente entende que nem tudo precisa durar para sempre. Tem até uma música da Beyoncé, como é que ela fala? As coisas precisam mudar pra elas ficarem a mesma. Mesmo um relacionamento que vai durar, sei lá, 50 anos, ele não é o mesmo em 50 anos. Não são as mesmas pessoas. Mesmo que dure, né? São duas pessoas que estão dispostas a mudar e elas estão em harmonia uma com a outra. Mas se porventura não houver mais essa harmonia, tá tudo bem. Eu acho que a gente respeitando a nossa consciência, a nossa frequência, do tipo, não tá na minha frequência mais essas pessoas ou esse relacionamento, a gente sai de uma forma mais leve. Assim, não que seja fácil, términos, como eu falei, vai ter sofrimento, vai ter um choro, mas a gente entendendo que existe uma lei superior, que é a lei da harmonia, a lei da ressonância, da correspondência, a lei da atração, do tipo, você é igual ao algoritmo, né? Você tá no seu Instagram, sei lá, no YouTube, ele vai vir de acordo com a sua busca. Se um dia você mudar de busca, ele vai mudar. Então, a mesma coisa, as relações, elas não são permanentes porque elas têm que mudar. E você muda também. Mas de qualquer forma, como eu falei, todos somos um. Independente se a pessoa tá na sua vida ou passou pela sua vida, estamos conectados para sempre. Meu filho, você tá conectado até com seu pior inimigo. E é isso, eu acho que um vídeo ficou meio esquisito, não sei, eu falei muita coisa nesse vídeo, mas é isso. Esses são os meus pensamentos sobre términos e sobre transformação. Um beijo, bom dia, boa tarde, boa noite e boa sorte.